gente vai começar falando sobre o atual time que vem ganhando tudo, né? É o Palmeiras do Abel Ferreira, o Abel que de novo desabafou contra a arbitragem, fez um desabafo, Abel. Parece que agora a CBF vai ser mais rígida com relação à reclamação dos treinadores. Tem muito assunto pra gente falar. Tem Hendrick fazendo um gol de novo, tem Flaco Lopes. Então tem muita coisa. Dou aqui uma boa tarde pro Nilson César, Mauro Betting, Flávio Prado, Mauro César Pereira. Ô Betting, é nesse vídeo que os antes ficam loucos de dores no cotovelo. Com dor no cotovelo. Por quê? Porque é que simplesmente falaram que o Palmeiras é o melhor time do Brasil hoje e que o Flamengo esse ano não vai ganhar nada. Nada. Não tem time pra bater no Verdão. Então se você é palmeirense, você não pode perder esse vídeo. Já se inscreve no canal, deixa o seu like, aciona as notificações aí pra você não perder nenhum vídeo. Créditos para Jovem Pan Esportes vai estar aqui na descrição. E sem mais enrolação, bora pro vídeo que... Pros antes não tá nada bom esse vídeo aqui, porque fala que principalmente o Flamengo não ganha nada e o Palmeiras vai ganhar tudo esse ano. Se Deus quiser, tamo junto e bora pro vídeo. Essa situação do Palmeiras, né, não foi uma grande atuação. Não. Né, foi um jogo difícil, inclusive, contra o Cuiabá, em casa. Mas é aquele negócio que a gente sempre fala. O Palmeiras pode não jogar muito bem, mas ele sempre é regular. Sempre tá ganhando e dificilmente perdendo. É isso, boa tarde para todo mundo. Não foi mesmo uma grande atuação, olha que seria facilitada com um gol logo no começo. Uma ótima jogada do Flaco Lopes, que mantém uma média impressionante nos últimos 4 jogos, 4 gols. E pela primeira vez na história do Palmeiras, até por conta do que é o futebol hoje, ele fez 4 gols em 4 torneios diferentes, né? Que é coisa do futebol. Tava acabando a Paulista, tava começando a Libertadores, fez Copa do Brasil e agora começando, claro, o Brasileirão. Ele jogando um pouquinho mais atrás tem rendido, o Hendrick apareceu muito bem para fazer o gol, uma bela inversão do Flaco pro Dudu pro Hendrick 1-0. Aí o Palmeiras de novo fez aquela coisa que tem feito muito nessa temporada. Administra, acha que ninguém vai chegar, não vai chegando, e aí chegou, né? O Cuiabá chegou, por méritos empatou, veio a segunda etapa, de novo o Flaco fazendo o gol, aí o Palmeiras teve a facilidade de uma expulsão. Decepciona, Betting, esse fato de administrar? É pro Palmeiras, com o time que tem, fazer o primeiro e querer atropelar o Cuiabá em casa? Atropelar não, até pelo nível do futebol, que lá não é um time histórico, é um time antológico pelas conquistas, pelo nível do futebol você pode discutir um pouquinho. Mas assim, também é compreensível porque assim, o Palmeiras, como quase todas as equipes que estão em 3 competições, vai jogar 9, 10 partidas em abril, cansa, desgasta, tava sem Veiga, faz muita falta, tava sem Rony, faz falta também. Gente chegando até bem. O Arthur não fez lá uma grande partida, né? Até porque na segunda etapa foi jogar onde ele se sente menos confortável, aberto pela esquerda. O Richard Rios entrou bem de novo na segunda etapa, mas assim, não foi uma grande atuação pelo que se esperava do Palmeiras contra o Cuiabá, que embora campeão mato-grossense, a gente sabe das dificuldades do Cuiabá, que está se mantendo quase que heroicamente na Série A. Mas assim, era para se esperar mais. Em relação ao Abel, já podemos falar agora? O Abel, assim, como qualquer expulsão por reclamação de jogador, de treinador, mesmo da comissão técnica, vai ser um choque de versões. A versão do arbitragem, a versão do expulso, né? Mas na dúvida é aquela coisa, se o Abel elogiar o árbitro, você é muito bom, o juiz vai dar a carta amarela para ele, né? Então ele ficou com algo que ele criou, né? E isso é bom lembrar. E aí, para pegar exemplos palmeirenses recentes, Abel, Felipe Melo, esses caras ganharam a fama que tem não por acaso. O próprio Fagner, que a gente vai falar também, o lance de possível expulsão, suposto que não acabou não acontecendo no Corinthians e Cruzeiro, não é por acaso. Ademir da Guia, pegar outro exemplo palmeirense, raras vezes teve cenas de violência, sofreu, mas não revidava. Você não, na dúvida, se o Ademir da Guia aparecesse dando uma voadora no Neto, você fala, não, o Neto fez alguma coisa. Agora o Abel, se ele salvar criancinhas, você fala, não, o Abel tá... Sabe? Então, assim, ele criou isso. E só ele pode mudar. E é bom dizer que a comissão de arbitragem deixou muito claro que esse ano, pelo menos para começo de conversa, os jogos serão esticados, como tem sido. Aquelas outras questões menores agora no papo. Mas ele falou, olha, a gente vai ter menos tolerância, o que eu acho corretíssimo em relação à reclamação. No Brasil, dentro e fora de campo, quando eu falo no Brasil, porque não é só brasileiro, estamos falando de uma comissão técnica portuguesa. E quando não é ele, é o Castanheira, é o João Martins, é todo mundo. Eles até fazem um rodízio de reclamação para não ser tanta gente expulsa. E no primeiro lance foi o João e o Abel. Então, assim,
Ele, Abel, e de novo, aquilo que ele fala, que a mulher cobra dele ainda a sorte que por mérito ele tem muito carro, que a mulher vai vendendo, daqui a pouco vai ficar sem carro, né? Vai ter que ir a pé para lugares que vai estar sem carro. Ao mesmo tempo ele recupera porque ele conquista títulos e aí compra os carros. Porque isso é contraproducente para ele, Abel, e claro, para o clube que ele dirige. Então precisa dar uma segurada. Agora, a gente vai falar, né, sobre essa situação do Abel, mas eu acho que, como você disse, né, Mauro Betti, tem que ter menos tolerância mesmo, mas então também que tenha menos tolerância com a incompetência dos árbitros, que são horrorosos, porque é fácil a comissão de arbitragem ser tolerância zero com um treinador que reclamar, mas continuar deixando a arbitragem sendo um lixo no futebol brasileiro. Isso aí, pilhado. Exatamente isso. Dá tolerância zero, mas como é que tá a arbitragem do nosso país hoje? Tá um lixo, que nem disse o pilhado aí. Insisto, é o pior momento para mim da história da arbitragem brasileira, também com o VAR. O VAR veio no futebol brasileiro para atrapalhar. Ainda que agora, pela mudança de mesma linha, você vai pro gol, que acho que isso demorou não só no Brasil, mas no mundo, né? Para melhorar essa questão, ainda assim a arbitragem tem prejudicado muito. E o Abel se prejudica, e claro, o que é mais importante, prejudica o clube que ele muitíssimo bem dirige, porque ele perde a razão até quando ele a tem. Assim, algumas das questões que pô, o cara, ele extrapolou, exagerou na reclamação, ok. Ele tinha razão no momento da reclamação, muita emoção, ok. Mas, gente, imagine, se todo treinador, o atleta reclamar dos muitos erros de arbitragem, não tem mais futebol. Né? E mais, tem que botar na geladeira a arbitragem. Não vai ter mais árbitro também, porque assim, é muito erros que eu imagino devam ser terríveis, né, para quem trabalha com isso, mas você tem que ter um mínimo de, faz parte inclusive da sua função, da sua obrigatoriedade e do salário que ele muito bem merece ganhar, também tem um certo, não vou dizer que equilíbrio, que não é próprio dele, mas um pouquinho mais de comedimento na hora de reclamar. Agora, Flávio Prado, essa situação, né, do Endrick, a gente vai falar sobre a arbitragem, a gente vai falar do desabafo da Abel Ferreira. Agora, falando do Endrick e do Flaco Lopes, né, porque são dois jogadores, o Endrick já é uma joia do Palmeiras, que sempre foi muito idolatrado pela torcida, sendo justo, mas o próprio Endrick reclamou do excesso de pressão nele, que ele é muito pressionado, que ele não pediu mídia. E a gente até relembrou aqui, ele não pediu mídia, mas foi a mídia que fez o Endrick valer 60 milhões de euros com 16 anos. Então ele tem que aprender a lidar com isso. E pelo jeito, ele já vem começando a administrar essa pressão, né, Flávio? Porque eu dei uma informação, e ela é verídica, que não só no Nacional, o Endrick, depois que descobriram que ele estava treinando sozinho no Nacional, ele está treinando sozinho em outro local, também na Zona Leste de São Paulo. Ele está trabalhando sozinho com o pai. Ou seja, é a dedicação de um menino de 16 anos para tentar, né, dar o retorno para a torcida do Palmeiras, porque ele não precisaria ter toda essa dedicação sabendo que ele já está vendido para o Real Madrid, mas não. Ele quer entregar para o Palmeiras, o clube que o revelou, e está começando a voltar da volta por cima, né, Flávio? O Endrick, se a gente for ver aqui no Brasileirão, se você pegar 2022 e 2023, são 8 jogos, 4 como titular, 4 gols. Ele tem 4 gols em 4 jogos como titular pelo Brasileirão. É um baita número para um moleque de 16 anos, né, Flávio? Bom, boa tarde, é um baita número para qualquer jogador. E ele vai oscilar e ele vai ter outros momentos que ele vai ficar em uma fase e vai voltar. É normal, natural. Um jogador de alto nível, mas também os jogadores de alto nível têm essa dificuldade. Mas ainda sendo um jovem, sendo um menino, normal. Uma fase dele foi natural. Ele agora entrou numa fase mais natural do nível dele, vai crescer muito, obviamente, porque ele realmente tem um potencial enorme, e terá depois outros momentos de dificuldade. Quando chegar no Real Madrid, provavelmente vai passar por um período de adaptação difícil, não vai ser fácil chegar no Real Madrid e deitar, mas acho que ele já vai sair daqui com outro nível de jogo, já vai ser muito mais jogador do que ele é hoje, já é um jogador muito útil, até pelos números que você passou, mas ele vai sair daqui muito melhor, mas vai chegar lá e ainda vai ter que melhorar muito. Nem duvido que ele fique um tempo no Castilla, que é o Real Madrid B, ou vá para algum outro time, é normal que isso aconteça. E depois vai voar, que é um jogador de um nível muito alto, a menos que tenha algum problema muito sério de condição, Deus o livre disso, senão o natural é que ele realmente, né, voe, sai voando. E o Flaco Lopes, dentro do que eu vi 2, 3 vezes, falei o tempo inteiro aqui, é um jogador de um nível muito alto. E agora tá dentro, normalizou, tá jogando a bola que jogava na Argentina. Ele acertou ganhou moral, né? Depois daquele gol que ele fez lá na Bolívia. Fez um gol espetacular, precisa de moral, precisa ganhar de moral. Bola ele sabe jogar, realmente é um jogador de um nível muito alto, uma reposição ótima, por isso que o Palmeiras não precisava contratar. Tá aí, ó.
Flaco Lopes, o próprio Hendrick, que são reforços que poucos times têm no Brasil. Então o Palmeiras tá sossegado. Mauro César Pereira, essa situação do Flaco Lopes, porque o Flaco Lopes ele chegou, custou 10 milhões de dólares, muitos torcedores chegaram a achar que seria uma decepção, assim como foi o Mentiel, né? Mas o Merentiel foi embora, é bom a gente deixar isso claro, e o Flaco ficou. Ou seja, provavelmente o Abel Ferreira viu que ele cresceria. E aí a gente fala de um jogador que vem sendo um dos melhores jogadores do Palmeiras nos últimos 4 jogos. São 4 gols, né, Mauro Betti? Em 4 jogos. 4 jogos. São 4 gols em 4 jogos do Flaco Lopes. Ele que foi alvo de críticas da imprensa, de torcedores. E aí agora vem se firmando. O Palmeiras, ele tinha essa necessidade de um camisa 9. Agora pode ter 2, né? Eu sei que o Hendrick pode jogar em outra posição, mas também pode jogar como um camisa 9. E o Flaco Lopes conseguindo essa boa fase, fazendo gols que todo mundo fala. O atacante, quando começa a fazer gol, pronto. Ele ganha segurança e começa a jogar futebol. Bem, os dois jogadores muito diferentes, né? O Merentiel é um jogador barato, um jogador que já pegou, bem descartável. Veio, ficou aqui, já manda embora logo, tchau, um abraço, sucesso pra você. O outro não, o Flaco Lopes é um jogador caro, investimento alto, jogador jovem, essas críticas, como sempre, assim, falta paciência, muitas vezes, o jogador vem de fora, leva um tempo, adaptação. Naturalmente, passando o tempo, ele não vinha sendo sequer escalado. Não tem como o artilheiro fazer gol do banco ou fora do banco. Ele não vinha jogando, ele vinha ficando fora. Outros jogadores entrando antes dele, inclusive alguns que eu acho que pouco vão acrescentar o Palmeiras, Navarro, o outro lá, o campeoníssimo Breno Lopes, que são jogadores que já mostraram o que eles podem apresentar. Esse não, é um jogador que está há menos tempo, ele é um jogador de fora. Então, evidentemente, com ele, acho que há de existir uma paciência maior para que ele se adapte, né? Para tentar encaixá-lo, naturalmente ele ficando mais à vontade fazendo os gols, né? Eu acho que o problema do Palmeiras não é exatamente a falta de um atacante. É bom que ele apareça agora porque o Rony está fora de combate por um tempo. Então, embora sejam diferentes características, a posição ali acaba sendo de alguma forma a mesma, né? Muda um pouco a referência ali no campo. As baixas que o Palmeiras teve foram o Danilo e o Scarpa, aí sim, outras posições, né? E eu acho que o Palmeiras continua flertando muito com perigo com times mais fracos. Sábado, novamente, o Everton salvou o time do empate contra o Cuiabá com 10 homens, fez uma grande defesa já na parte final do jogo. Isso tem acontecido demais. O time, ele é alvejado com mais arremates dos adversários do que era até o ano passado. Isso tem acontecido com uma certa frequência. E, embora a vitória parecesse segura, o risco existiu. Quase tomou o gol. E o Everton salvou. E ele tem feito isso em vários jogos. O goleiro tá lá pra isso é o óbvio, né? Teve aquela cabeçada queima-roupa, né? Que ele pegou com o pé. E qualquer criança sabe que o goleiro tá lá pra isso. Mas quando seu goleiro começa a ser exigido em momentos decisivos de um jogo contra o adversário mais fraco, isso já aconteceu no Campeonato Paulista, é lógico que isso requer aí um sinal de alerta para você tentar corrigir os erros que eventualmente estão permitindo que esses times cheguem à área do Palmeiras, à meta do Palmeiras e finalizem com uma, digamos, liberdade, uma frequência que não existia até o ano passado. Ô Nilson César, o Hendrick, ele chegou a reclamar, né, da pressão. Foi para uma entrevista para... Qual foi a revista, Mauro? GQ? GQ. Foi para entrevista para GQ. Ele reclama. Ele diz, eu não pedi essa pressão da mídia. Eu quero só jogar futebol. Agora, isso é óbvio, a gente falou aqui no programa, ele sempre vai sofrer pressão porque ele é diferente dos outros. E por isso que a gente sempre diz que ele custa 60 milhões de euros, vai jogar no Real Madrid, coisa que outros jogadores de 16 anos, que não sofrem pressão da mídia, que não estão sempre na mídia, não vão conquistar tão cedo. E a maioria nunca vai conquistar. Agora, o que se esperar do Hendrick no Palmeiras, na sua opinião? E se você acha que ele vai sair? Ele já tem aí 3 títulos. 3 títulos pelo Palmeiras com 16 anos, como profissional, sem contar os títulos da base. Pode ser um garoto que saia ganhando tudo do Palmeiras, porque ele tem 2 anos ainda como jogador do clube. Claro que pode, é um garoto que tem tudo para crescer, para evoluir, tem que ter a paciência com ele também, porque ele ainda é muito jovem, ele oscila. E vai continuar oscilando. Não adianta você falar, não, agora o Hendrick vai meter um gol pro jogo, vai ser sempre o melhor em campo, vai ser um jogador espetacular, vai deixar todo mundo boquiaberto. Não será isso, não. Ele é um jogador que vai oscilar bastante em razão da idade que ele tem. Um menino de 16 anos de idade, que é profissional e titular de um dos maiores clubes do Brasil, talvez o maior clube do Brasil, em termos de qualidade hoje, seja o Palmeiras, de futebol apresentado. O mais regular é com certeza. Então, isso deve ao treinador. O Palmeiras tem toda essa regularidade. Isso é uma pergunta que eu me faço sempre. O que seria o Palmeiras sem o Abel?
O que seria o Palmeiras sem o Abel Ferreira? Eu tenho certeza que não teria essa regularidade que tem. Eu falo a mesma coisa. O Flávio Prado diz que com o time do Palmeiras, vários treinadores ganhariam. Eu já acho tudo. que seria o Abel Ferreira se não fosse o Palmeiras. Mas ele tem um lado correto. O Palmeiras deve muito ao Abel. Sim. E o Abel deve muito ao Palmeiras. Também. O Abel veio dirigir um dos maiores clubes do mundo. Ele estava no PAOK. Ele veio dirigir. Braga e Paok. Então, ele veio dirigir um dos maiores clubes do mundo. Fazendo uma grande campanha no Braga. Só pra deixar claro. Não, mas Só o que campeão ele foi do Braga. Não foi campeão porque ele não pode ser campeão no Braga. Não, mas esse... O cara que tá lá agora Não, também fazer a mesma É a coisa. maior campeã da história do Braga. Esse upgrade de carreira é no Palmeiras. E tudo isso que ele conquistou. Então, é que esse é um cabeça de pudim teimoso. Ele não vai reconhecer que o rapaz... Você tem contra um pudim. Cabeça de pudim. Não, o Flávio ninguém tem a favor, mas Cabel, você está sendo um pudim Então, fóbico. o problema é esse. O problema é que você não reconhecer o que o Abel vem fazendo pelo Palmeiras não é uma coisa normal. O Abel vem fazendo algo anormal à frente do Palmeiras. Então, esse é um questionamento que eu faço. Como é que o elenco se portaria, como é que jogaria sem o seu técnico atual? Tem essa dúvida. Sim. Como é que seria o Palmeiras sem o seu técnico atual? Então ele é o grande responsável pelo que você vê do Palmeiras. Tem a dúvida. Tem bons jogadores? Tem bons jogadores. Jogadores excepcionais? Ninguém é excepcional, assim, bons jogadores. Mas ele formou um conjunto e o Palmeiras tem que ter esse reconhecimento. Aliás, tem esse reconhecimento porque ele é um dos técnicos mais bem pagos do mundo. Por isso que é duro tirar ele do Palmeiras. Ele é um dos treinadores mais bem pagos do mundo. Agora, o Hendrick vai oscilar bastante e ele recupera jogador. Ele acreditou no Flaco Lopes. Sabe? Eu não acho essa formosura toda. Acho um bom jogador, só. Pode ser um grande finalizador, Um talvez? finalizador, um bom jogador, um cara, me parece um cara inteligente. Muito. Tanto é que ele está jogando bem mais fora da área e tem essa parece um cara qualidade. inteligente, eu percebo dentro de campo, quando você está no estádio, mais ainda, que ele é um cara, sabe se posicionar, sabe receber para tocar para um companheiro rapidamente, é um cara inteligente, sabe se posicionar para receber de volta, tudo isso você percebe do Flaco Lopes. E o Abel acreditou no atleta. Acreditou no jogador e está rendendo. Palmeiras e Fluminense, para mim, são os dois grandes favoritos pro título. Palmeiras e Fluminense. Você tirou o Flamengo, então, do E o favoritismo? Flamengo não vai ganhar nada esse ano. Eita! Não, Nada? nada. Nem Copa do Brasil, nem Brasileiro, nem Libertadores? Esse ano não será um ano do Mengão. Por quê? Porque você não E me acredita. dói, né? Porque eu sou Mengão, né? Você Sabemos. sabe. Tô Claro. percebendo, Eu tô sou, vendo. sempre soubemos. Sempre. É isso aí, cravando aí que hoje esse ano o Flamengo não ganha nada e que o título vai ficar ali entre Palmeiras e Fluminense. Eu também acho que o Fluminense tá bem forte, tá? Não só porque meteu 3-0 lá contra o Flamengo, mas porque meteu mais, ganhou de novo o primeiro jogo, né? Meteu mais 3, eu não lembro, ali tem que olhar. Mas o Fluminense ganhou o primeiro jogo de novo, ganhou do Flamengo e ganhou o primeiro jogo agora do Brasileirão. Também acho que é um grande candidato aí a ser campeão junto com o Palmeiras. E o que vocês acham de tudo isso? O Flamengo eu acho também que, apesar de ter nome, eu acho que também não vai muito longe não. Mas coloque aqui embaixo qual que é a sua opinião, se inscreve no canal, deixa o seu like, aciona as notificações aí para você não perder nenhum vídeo. Crédito para Jovem Pan Esportes vai estar aqui na descrição. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!